Mas assim, mas eu não estou entendendo que se eu não consigo viver, se aquilo ainda não manda na minha vida, então por que meu mater pensene? Não é aquilo que determina os meus atos. Raquel, você acabou de falar uma coisa. Você já deu o seu mater pensene. O que manda na minha vida? Esse é o mater pensene. O que é que te manda? Então, uma das coisas que você tem, que é o mater pensene seu, é arte pessoal. E a coisa dela, que ela não abre mão. Ela está fazendo assistência, mas veja, é bem setorizada, específica. É ou não é? É duro. Agora, ela está no caminho certo. Ela já atende cachorrinho, essas coisas todas. Um dia ela vai atender homem. Vocês estão entendendo o nível disso? Mas, professor Valdo, não está claro para mim. Então, se a cosmoética eu não consigo, se eu tenho a teoria da cosmoética, mas se eu não vivencio ainda aquela cosmoética, e se eu tenho o que manda na minha vida, eu cuidar de cachorro, por exemplo, não é esse meu mater pensene, não a cosmoética? Não. Você cuida disso aí porque é uma saída para você, porque você se isolou. Você não tem um adulto. Você roda, você vai dar nisso. No seu processo de emoção, você roda, você não pode escapar disso. O que eu vou falar dela? E outra coisa, não abre mão disso, já notaram? Esses anos todos. Você está sozinha há quanto tempo? Estou falando dessa vida. Tem uns 10 anos aí. 10 anos. Era assim, se o mater pensene, ele é teático, sim, ele é vivenciado, como é que a pessoa pode ter um mater pensene teórico, é isso? Ela tem um mater pensene teórico que ela começa a ver que é aquilo, mas ainda não dá conta. Por exemplo, ela quer entrar na questão de assistência, mas, por exemplo, ela não consegue dar assistência para uma pessoa para viver com ela. Cachorro ela já aguenta, gente não. E ela não é boba. Ela é fora de série. Ela tem uma grande elaboração de pensamento no nível dela. Ela é fora de série. Uma outra coisa, ela é bem organizada na opção de cor. Como é que fica? Agora ela que tem que estudar isso. Então, por exemplo, o mater pensene teórico pode mostrar o subnível da pessoa naquela vida. Quer dizer, ela podia estar muito mais... O mater pensene teórico já mostra, né? Eu tenho que atingir isso, mas ainda não dou conta. Ele mostra tudo, se a pessoa for estudar. Agora, o que é duro é descobrir qual é o mater pensene teórico. Esse que é o mais difícil, chegar lá. Só complementando então. Então, o meu foco, muitas vezes eu vou descobrir um foco que ainda é teórico. Se eu for muitas vezes olhar, vou, às vezes, achar um foco teórico. Agora, ó, só para você ter uma ideia. O que é que prejudica a pessoa identificar esse foco? Tem um trafar que prejudica. Qual é o trafar que prejudica mais? Autocorrupção. É um dos primeiros que tem. Mas tem que classificar essa autocorrupção. Pode ser a autocorrupção, por exemplo, da pessoa que não sabe perder. Ela é teimosa. Ela não abre mão de certas coisas. Ela viu que está irracional, mas ela não abre mão daquilo. Orgulho. Lá no fundo sempre tem. Do egoísmo passa por orgulho. Alguma coisa aí que... Isso aí é que não deixa. Aquilo lá, ó, faz uma nuvem, uma névoa em torno. A pessoa não entende nada. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui para falar que nós temos pouco tempo. Eu estou com um monte. Hoje em dia, ó, eu já tenho 19 perguntas, Fernando. O máximo que nós já tivemos aqui foi 25, lembra? Se toda IC tem um mater pensene específico, atrator das consciências afins, ao ser criada uma IC de para-direito, qual será o mater pensene dessa IC? De que maneira esse mater pensene poderá ajudar na reciclagem autopensênica das pessoas, corpo docente e discente, afins a ela? Primeira coisa, o para-direito, a coisa mais séria que tem que ter, dentro do trivial variado da nossa vida, seria a cosmoética. Né? Vocês vêem alguma coisa maior do que isso? Não. O que você acha? Correto. Cosmoética? O que você está rindo aí hoje? Espera que ainda tem 5 minutos do seu prato. Qual é o mater pensene do povo brasileiro? E por que a Conscienciologia e a Projeciologia se estabeleceu em um país como o nosso, considerado subdesenvolvido?
é subdesenvolvido em termos. Esse negócio de subdesenvolvimento é um problema do capitalismo selvagem. Não quer dizer nada. Em qualquer país nós temos verdadeiros gênios. E outra coisa, tem serenões. Eu mesmo falo que tem uma serenona no Nordeste. Isso aqui não é assim tão subdesenvolvido. Os Estados Unidos também tem um lá. A Argentina tem um. O que há? Então, esse negócio de cultura, de país, de geografia, isso é secundário. Interessa qual é o pugilo, a equipe de consciências que estão ali. Agora, a coisa mais séria, no Brasil, eu quis trabalhar aqui mais e firmar minhas coisas, não é só porque eu nasci aqui, é porque aqui nós temos mais liberdade de expressão do que os outros lugares. Por exemplo, vocês acham que nos Estados Unidos a gente tem a liberdade que a gente tem aqui para falar as coisas? Outra coisa, você acha que na Europa, em qualquer país daquele, mas olha a Espanha aí do nosso amigo. Veja bem, o que é que eu sofri na própria Espanha aí, em 1965? No Brasil a gente podia fazer tudo, falar tudo. Lá, perseguição em cima da gente, você tentando ajudar os outros e não podia. É coisa pior do que isso. E nos Estados Unidos? E as bobagens que tem, até hoje? Por exemplo, o comunismo, falar nos Estados Unidos é um troço terrível. Você falar em morte, você não pode falar na hora de comer, almoço e jantar. Não é de bom tom. É muito ranço, besta, do processo presbiteriano, lá daqueles negócios dos founders. Não tem jeito. Eu falei isso tudo. Pois é. Agora, então, o povo brasileiro não é tanto assim, não. Aqui tem muita chance. Não é aqui. Isso aqui não é o paraíso da terra, não. Paraíso, a gente teria que pegar um pedaço aqui, outro pedaço ali, um pedaço ali, um pedaço aqui, para fazer um paraíso. E é tudo desgarrado. Não tem nada num lugar só. Eu pergunto a vocês, qual país que é um paraíso na terra? Alguém conhece algum aí? Eu já viajei por um monte de dezenas de países, mas não vi nada. Né? Lendo a bibliografia de Freud, encontrei muita semelhança dele com você. A perseverança, a mãe é mais um. A mãe trazendo o livro para ele, o interesse do fenômeno parapsíquico, embora ele não tenha escrito nada sobre isso. Como você fala muito nele, me veio essa ideia. Será que tem alguma coisa a ver esse meu insight? A primeira coisa, não tem nada disso. Eu vi das coisas do Freud que eu tenho mais relação, é que eu vi a casa do Freud lá em Londres. E o ambiente é pesadíssimo. Vi os livros dele, os objetos de uso pessoais dele, a situação toda. Agora, o que se passa? Ele fumava a vida inteira. Eu nunca coloquei cigarro na boca. Já começa aí uma diferença enorme da situação. Agora, eu falo muito nele devido ao processo do século XX. Hoje, o Freud já está em decadência. O freudismo todo, a psicanálise já está indo para o ralo. De acordo com a códigologia, o mater pensante de determinado grupo compõe o código evolutivo desse grupo. Dentro dessa lógica, fica claro a inexatidão de quaisquer vínculos a ideologias, credo, filosofias, religiões, etc. Muito bem, você está raciocinando correto. Entretanto, pergunto, por que essa mesma lógica parece exato supor que o amparo extrafísico deve existir dentro dessas correntes de pensamento? Se não, como mudar no tempo o seu mater pensante? O problema todo é o seguinte, tudo isso está ali, mas para isso é que existe o holopensene, existe, por exemplo, a forma holopensênica, existe o processo de você ficar serenão na frente da maioria dos seus colegas de evolução. Então, o problema pessoal é muito sério. Então, o seu mater pensene, ele pode sobrepujar, ultrapassar, entende? Essas questões todas dos outros. Então, vamos pensar bem nisso. O amparo extrafísico sempre vem dentro da afinidade do mater pensene. Quem que a gente fala que é um amparador extrafísico? É aquela pessoa que é a gente mesmo. Só que ele se manifesta pelo psicossoma direto, é a gente pelo soma. Mas a afinidade, o nível de entendimento, o nível evolutivo é mais ou menos o mesmo. É a mesma coisa. Então, agora, é o mater pensene que é casado, que se parece muito, que é muito igual, que não chega a ser idêntico, mas ele é assemelhado. Então, vamos entender. Por essa mesma lógica, parece exato supor que o amparo extrafísico deve existir dentro dessas correntes de pensamento, sem dúvida alguma. Senão, como mudar no tempo seu mater pensene? Agora, essas correntes de pensamento estão lá, mas o mater pensene seu supera isso. Então, vamos entender. Uma cultura, por exemplo, ela age em cima da pessoa mais do que um mater pensene isolado seu ou meu.
Mas o mater pensene dela pode crescer de uma tal maneira que vai virar serenão antes de mim, de você e daquela cultura. Está claro isso? Então é isso que, ó, vê se você me entende o que eu estou falando. Agora, o seu raciocínio está correto, você está começando a ver. Por isso que eu falo, religião já era. Agora, ó, cria um mater pensene de interassistencialidade através da TENEPS. Que aí, ó, você substitui a religião, substitui os partidos políticos, substitui o processo das ideologias, substitui os processos de, vamos dizer assim, da ectopia afetiva, tudo que é que tem. Processo ectópico.